Bom dia! Começando a nossa aula de número 62 e hoje a gente vai pensar se a nossa casa tem sido um lugar de paz, um lugar de refúgio ou se o nosso lar tem sido um campo de batalha. Como assim, Pri? A gente vai estudar sobre como ter paz no nosso lar. Durante todo esse mês de dezembro, nós estamos estudando juntas sobre o livro de Provérbios. A gente está aqui no Desafio da Sabedoria, tá? E nós estamos estudando a cada dia um capítulo de Provérbios aqui nas nossas aulas gratuitas. Por favor, fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Michele. Bom dia, Kátia, Jussiana, Evelyn, Maria Clara, Gil. Fala aí pra mim se você tá conseguindo me ver e ouvir bem. E também coloca aqui, por favor, tá? Se você é novata ou se você é veterana. E aí você já coloca a sua cidade. Lembrando que você é veterana, tá? Coloca aí também pra mim qual é o curso que você já fez ou está fazendo comigo. Tudo certo? Obrigada, Ju. Bom dia, Maria. Como é que vocês estão? Karenina, meu amor, saudade. Um beijo. Polly, bom dia. Ana, Regina, sejam bem-vindas, tá? Quando vocês vão colocando aí pra mim qual é a cidade de vocês, deixa eu pausar aqui essa música, senão eu sou daquelas que se desconcentra, gente. Eu perco o foco. Deixa eu explicar pra você, tá? Pri, o que você tá fazendo aqui no Insta com a gente? Por que você tá fazendo esse desafio da sabedoria, tá? Eu e Tess, meu esposo, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, né? O marido é o chefe, né? Nós somos sócios, ele é o boss, o sócio majoritário, tá? E na nossa empresa nós treinamos pessoas para serem abundantes no espírito e na alma, certo? E aí, através desses treinamentos, a gente vai treinando vocês. Então, a gente tem treinamentos gratuitos, temos os nossos cursos avançados. O Desafio da Sabedoria, ele é um dos nossos treinamentos gratuitos que a gente promove para vocês na Academia de Vida Abundante, certo? Pri, além do Desafio da Sabedoria, aonde é mais que eu posso estudar com você, tá? Você pode estudar comigo no Mapa da Fonte. Você tá vendo aí algumas alunas que estão colocando aí Mapa da Fonte. Tem também o meu Clube do Livro, que é um lugar onde você vai passar um ano comigo, fazendo a leitura de um livro por mês. E através dessa leitura a gente vai estudando e a gente vai transformando a nossa vida. Esses livros foram escolhidos a dedo, tá bom? E vem mais novidades por aí, certo? Então você que tá aqui comigo, seja bem-vinda, tá? Esse lugar aqui é um lugar pra gente estudar a Bíblia juntas, pra gente aprender cada vez mais, tá bom? E a gente tá aqui fazendo o Desafio da Sabedoria, tá certo? Então, bom dia. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Simone, Cíntia, Jaque, Kátia. Olha só, minhas alunas do Mapa da Fonte, gente, elas estão todas aqui. Fran, Lu. Então, sejam bem-vindas. E vamos fazer o seguinte, olha só. Ó, Tícia também tá aqui. Clica aqui, tá? Nesse aviãozinho e vamos chamar as nossas amigas. Por quê, Pri? Porque é uma maneira da gente compartilhar, da gente se tornar, treinar para ser cada vez mais sábia. Porque quando você é generosa, essa é uma das características de uma mulher sábia, tá bom? Então, clica aqui nesse avião e chama as suas amigas. Deixa eu colocar aqui no meu texto que a gente vai estudar hoje, tá? Hoje nós vamos estudar juntas Provérbios, capítulo 17. Pega já aí a sua Bíblia, tá? E o seu caderno. Hoje a gente vai estudar sobre uma questão que não devia, mas que infelizmente é muito comum nos lares hoje. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora eu coloquei a letra num jeito que eu consigo enxergar. Eu quero começar a pensar com você em Provérbios hoje, ó. Vamos pelo nosso checklist, tá? Vocês já convidaram as amigas, já pegou a sua Bíblia, o seu caderno, tudo certo? Me lembraram aqui, ó. Ciara me lembrou. Quando eu falar que alguma coisa que você entenda, o que você vai fazer? Você vai mandar esse foguinho aí ou a nossa chave, que é o símbolo, tá? Do nosso Desafio da Sabedoria. Pri, por que o símbolo é uma chave? Porque lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que a gente já estudou aqui, diz que o conhecimento, o temor do Senhor é a chave para destravar a sabedoria na nossa vida. E aí nós estamos todos esses dias aqui juntas, estudando sobre a sabedoria para quê, Pri? Qual é o propósito de eu estudar a sabedoria? É para você colocar em prática e já no seu ano de 2022 você começar o seu ano de maneira diferente, com a sua mente renovada, tá?
Ontem a gente viu sobre como fazer planos que agradam a Deus. Se você não esteve aqui ontem, ainda dá tempo de você ver. A aula de ontem foi super importante para você fazer o seu planejamento, tá? Para o ano que vem. E hoje a gente vai estudar sobre a questão de ter paz. Pri, eu entendi que o desafio da sabedoria é para eu ser mais sábia e é para eu planejar melhor o meu próximo ano. O que tem a ver o fato da minha casa ser um lugar de paz com os planos que eu faço? É o seguinte, gente. Meu esposo, Tessa, ele sempre fala o seguinte. O Espírito Santo, ele só atua, ele só age, ele só gera mudança e ele só abençoa um lugar onde existe unidade. E se na nossa casa existe divisão, contenda, desacordo, rixas, tá? Isso não vai conseguir deixar fazer com que a gente avance. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, elas investem pesado em planejar, em pensar nos seus negócios, em avançar, no que elas vão estudar, no que elas vão fazer. Só que se você não tem acordo dentro do seu lar, se você não tem paz dentro da sua casa, as outras áreas elas não vão sustentar. Por quê? Lembra do que a sua mãe falava quando você era criança? Olha, o costume de casa vai à praça. Você tem que fazer tal coisa aqui dentro de casa, que é para quando você estiver lá fora você ser educada. As nossas mães, elas tinham razão. Aquilo que você vive dentro do seu lar vai se manifestar fora. Então, eu sempre converso com as minhas alunas, por exemplo, que são empreendedoras. Se você não é uma boa gestora do seu lar, você não vai ser uma boa gestora do seu negócio. Se você não é boa de resolver conflitos dentro da sua casa, como que você vai ser boa de resolver isso lá fora? Então, aquilo que acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, reflete em tudo que a gente vive fora. Então, não adianta eu chegar aqui pra você e dizer, olha, faz uma lista disso, faz uma lista daquilo, planeja assim, coloca a sua agenda desse jeito, faz a sua rotina assim, assim, assado, com ferramentas, se a gente não resolve os problemas de base. É por isso que a gente está aqui fazendo o desafio da sabedoria, falando sobre vários pontos que são incomuns da nossa vida para a gente poder avançar, certo? Então, dito isso, vocês entenderam porque que a gente vai estudar sobre isso, a importância, tá? De você ter paz no seu lar, de você ter paz no seu coração. Sem isso, as coisas não avançam. E lá em Provérbios, no capítulo 17, a gente vai ler alguns versículos, tá? Sobre isso. Primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 1. Olha só o que ele diz. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Em outras versões fala sobre um lugar que há ódio. Ele está dizendo que é o quê? É melhor você comer um pedaço de pão seco, dormido, amanhecido, tá? Do que você num lugar onde tem paz, do que você ter um banquete à sua espera, ter uma variedade de carne. Gente, hoje em dia, ter carne na mesa é ou não é uma coisa assim, um sinal de prosperidade? Porque tá caro, né? A carne, não sei se você, na cidade de vocês aí tá, mas aqui na minha tá. Então, ele diz que não adianta você ter bênçãos financeiras se você não tem paz. E uma coisa que eu sempre conversei com Tessa, a gente sempre teve aqui na nossa família, é uma questão do bom humor. A gente sempre age com bom humor, a gente sempre leva, principalmente nos momentos mais difíceis. E eu lembro que um dia a gente estava aqui, né, meio aperreado, com contas a pagar, sem poder comprar tudo aquilo que a gente queria para dentro da nossa casa. E a gente rindo, achando graça, né, da situação, porque não sei como é aí na sua terra, mas aqui no Ceará a gente é treinado desde que nasce para rir em qualquer situação. A gente ri. Aqui no Ceará a gente fala um verbo que não existe em lugar nenhum, que é mangar. Então a gente começa a rir de nós mesmos. Gente, não adianta sentar e chorar, as lágrimas não vão pagar boletos. Pelo menos a gente acha graça, né? E aí eu lembro que nesse dia caiu uma ficha muito grande para mim e para o meu esposo. A gente parou e pensou assim, amor, como nós somos abençoados e como nós somos prósperos. Existem pessoas que estão hoje com todas as contas pagas, com a geladeira lotada, com tudo ok, mas elas estão desesperadas. Elas estão sem saber o que fazer, porque não existe paz. E aqui a gente está no meio da dificuldade, está no meio da peleja, mas a gente tem Deus, a gente tem paz e a gente tem bom humor.
Então, gente, quando você tem paz dentro do seu lar, isso te dá força para você vencer qualquer outro problema. Mas, se você tá numa casa que só tem conflito, só tem guerra, você pode ter tudo ao seu redor, tá? Mas isso vai roubar o seu chão. Gente, vocês estão tudo rindo do meu verbo mangar, né? Só os cearenses, que a gente tem um dialeto próprio, algo que é só nosso. Você que é de outros estados, não estranhe, tá? Aquilo que o que eu tô falando aqui, que é o nosso dialeto. Então, a primeira coisa que ele tá dizendo aqui pra gente, Pri, esse versículo tá dizendo que eu tenho que fazer um voto de pobreza, que eu tenho que viver com boletos a pagar. Não, gente. Não é isso que ele tá falando. Claro que Deus quer que você, né, seja próspera, que você vive em paz. Mas o que ele está dizendo é que antes de você se importar, antes de você correr atrás de questões materiais, de coisas físicas, tá? Você precisa primeiro estabelecer a paz aí dentro do seu lar. Olha só o que ele diz lá em Provérbios 15, voltando um pouquinho, que tem a mesma conotação disso que a gente está vendo aqui. Melhor é um prato de legumes aonde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Então a gente precisa voltar a estabelecer aquilo que é importante no nosso lar. Então, por muito tempo eu errei. Porque na minha cabeça o importante era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Gerar renda, gerar renda, gerar renda. E eu lembro que nessa época, né? Eu casei com o Tess, eu entrei nessa empresa na mesma época. Então eu entrei como funcionária, fui crescendo na empresa e me tornei gestora, me tornei uma das gerentes. Era uma multinacional, né? Eu morava aqui em Fortaleza e os donos da empresa moravam fora, moravam na Europa, em outro país. E a gente fabricava aqui e exportava. Então, durante muitos anos, essa empresa que era muito boa, eu coloquei ela como uma prioridade no meu coração. Pri, a culpa era da empresa? Não, a culpa era minha, que não sabia gerir as prioridades. E aí, quando você não tem esse equilíbrio, essa sabedoria nas suas prioridades, tudo fica invertido na sua casa, tá? E aí, outra coisa que ele vai falar aqui em Provérbios 15, versículo 18, é o seguinte: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos, tá? A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é uma cultura do ter. As pessoas acham, elas acreditam, colocaram na nossa cabeça que nós somos o que nós temos e o que nós fazemos. Então, na sua cabeça, se você não tem tal coisa, se você não faz tal coisa, se você não chega em tal lugar, é como se você não fosse nada. E aí os valores são invertidos. Então eu lembro, por exemplo, eu lembro muito da época que eu morava na casa da minha avó, que eu vim fazer faculdade, né? Eu morava em uma cidade afastada aqui de Fortaleza, um pouquinho longe. Vim pra casa da minha avó para fazer faculdade e eu lembro que era uma época de muita dificuldade, porque só tinha a aposentadoria da minha avó. Mas eu lembro que naquele lugar, é uma das memórias afetivas que eu mais tenho, gente, de tempos felizes, de achar graça. Pra vocês terem ideia como era difícil, o meu tio, quando ia me chamar para almoço, ele dizia assim: menina, vem logo, senão tu vai perder o sorteio. Aí eu, que sorteio, tio? Ele disse: o sorteio do ovo. Ele brincava, né, dizendo: a gente tem um ovo e a gente vai sortear aqui quem vai ficar com a clara e quem vai ficar com a gema. Então, o fato de você ter ou não ter questões financeiras, bênçãos financeiras, questões financeiras alinhadas, não necessariamente diz se a sua casa é próspera ou não. Existem pessoas que são prósperas mesmo na sua simplicidade. Eu sempre aprendi isso com a nossa mentora, que é a pastora Isabelle Manguba. Ela diz que as pessoas, elas inverteram o sentido de prosperidade. De acordo com a palavra de Deus, você ser próspera começa dentro do seu coração. Começa você tendo paz no seu coração, tendo paz no seu lar. E isso vai se espalhando. E claro, vem a questão financeira, mas é uma consequência daquilo que você vive no seu coração. A gente consegue aumentar os nossos bens, né? As pessoas conseguem cada vez mais ter coisas e conquistar, mas a gente não consegue melhorar a comunicação dentro do nosso lar. A gente fala com todo mundo através de todos os lugares, mas a gente não consegue sentar na mesa com a nossa família e olhar no olho. Por quê? Ninguém tem tempo, tá todo mundo ocupado, tá cada um no seu quarto.
comendo do seu jeito, no seu horário, tá? Nós estamos super focadas em ter. E aí, quando a gente tem, tá? E Pri, por que você tá falando a gente? Porque a gente faz parte desse pensamento. Eu e você, nós precisamos nos policiar todos os dias para não entrar no meio dessa roda, dessa loucura, tá? Então, a gente luta para ter e quando tem, não consegue desfrutar. Porque tá ocupada tentando conquistar mais coisas. E aí, é por isso que o autor de Provérbios, ele tá aqui dizendo pra gente: é melhor você ter um pedaço de pão com água em paz do que ter um banquete numa casa cheia de briga e de confusão. Então, existem coisas que não valem a pena pelo preço da sua paz. Existem negócios, existem trabalhos, existem relacionamentos, existem amizades que podem até te dar algum retorno, ou financeiro, ou de network, mas que não vale a pena por causa do preço da sua paz. Eu e você, nós precisamos ter sabedoria, ter discernimento dos lugares aonde a gente pode entrar, das pessoas com quem a gente vai fazer aliança. Uma aliança errada, gente, rouba a paz da nossa casa. Eu já vi famílias que foram destruídas por causa de uma aliança errada que um dos cônjuges fez, tá? Então, a verdadeira paz de um lar não está nas riquezas, mas está na paz de espírito, na paz do coração. Pri, o que a gente precisa fazer? A gente precisa investir mais em pessoas e menos em coisas. A gente está invertendo. Nós estamos amando coisas e usando pessoas e devia ser o contrário. A gente precisa aprender a usar coisas e amar pessoas. Outra coisa que acontece é que a gente precisa valorizar mais os relacionamentos do que o nosso conforto. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Casamento, criar filhos, tá? Você ser uma boa mãe, você se relacionar bem, isso custa e custa caro. Eu sempre falo aqui pra vocês que todo relacionamento requer investimento. Investimento como, Pri? Investimento de tempo, você tem que dedicar tempo pra estar com aquela pessoa. Investimento de energia, você se doa, você se dá. Você corre o risco de se decepcionar. E investimento de dinheiro também. Ah, não, Pri, relacionamento não precisa de dinheiro. Vai dizer isso pro teu filho que quer passear, que tá nas férias. O meu aqui em casa fez um checklist, tudo que ele quer fazer nas férias. E, gente, quando você para dar tempo ali para aquela pessoa, isso também significa investimento financeiro. Porque você poderia estar ganhando dinheiro, mas você deu uma pausa ali para estar com seu filho, para estar com seu marido, para investir naquela amizade, para investir inclusive no seu relacionamento com Deus. Você sabia que para se relacionar com Deus, você tem que fazer investimento? Deus, ele fez um investimento altíssimo para se relacionar com você. Ele enviou o próprio filho dele para morrer no seu lugar. A Bíblia diz que eu e você, nós fomos compradas. E não foi por ouro, nem por prata, foi por algo muito mais valioso, que foi o sangue que Jesus verteu na cruz. Então Deus, ele investiu tudo em você para ter relacionamento com você. A gente também precisa investir tudo para ter relacionamento com Deus. E um detalhe aqui. Pri, por que que muitos relacionamentos não funcionam bem? Por que que muitos casais estão em crise? Por que que muitas mães estão ali com crise com os filhos? Porque elas não têm um bom relacionamento com Deus, consequentemente não têm um bom relacionamento com elas mesmas, e essa insatisfação vai enchendo todos os lugares. Então, a gente precisa prestar mais atenção em como nós alimentamos o coração da nossa família. Tem mãe, gente, que por aí não deixa o filho comer açúcar, não faz isso, não faz aquilo. E, gente, tudo bem, cada mãe educa o seu filho como achar melhor. Não tô aqui falando mal disso. Mas tem mulheres que as crianças são cheias de não pode isso, não pode aquilo, e tem cuidado no que assiste, no que vê, no que come, mas emocionalmente é uma criança desnutrida. Ela tem cuidado em tudo dentro da casa dela, mas ela não para dar atenção pro marido, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. E o maior inimigo da paz nos nossos lares é a razão e é o ego. Eu vou ler aqui para vocês uma frase desse livro aqui, ó, que é o Ego Transformado, que é o nosso livro do Clube do Livro de Dezembro. A gente vai ter aula sobre ele segunda-feira agora, para quem é aluna do Mapa da Fonte do Clube do Livro. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Olha só.
Aqui vai um teste bem simples para você saber se o seu ego ele está inflamado ou se você é uma pessoa que está preenchida por Deus. Ele diz o seguinte: a pessoa que se esquece de si mesma, ela não se sente ferida, não fica mal quando é criticada. A crítica não acaba com ela e não lhe tira o sono. Por quê? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam, valoriza demais a opinião alheia. Então, por que é que a gente tem tanta guerra dentro do nosso lar? Por causa do nosso ego doente, tá? Vamos lá comigo em Tiago, capítulo 4. A gente até já leu sobre isso esses dias, mas eu quero ler de novo. Tiago 4, versículo 1, certo? Vou beber uma água e aí você pega, clica aqui nesse avião. Para quem perguntou em qual página tá na página 35 do livro Ego Transformado. Gente, ó, meu livro tá a coisa mais linda. Quem é da turma que pinta tudo, risca tudo, escreve tudo, tá? Preste atenção. O nosso ego, o nosso orgulho, ele é o motivo das nossas guerras. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, dos desejos, da vontade? A nossa guerra, o nosso conflito externo, ele é fruto da nossa guerra interna. Ele é fruto do nosso ego, porque a gente quer o quê? Que todo mundo volte pra gente, que todo mundo faça as nossas vontades. A gente não quer ceder, tá? E aí continua. De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então isso, gente, é um sintoma de que o seu coração ele tá dodói. E o nome desse dodói é pecado manifestado no orgulho. Eu li agora Tiago 4, versículo 1 ao versículo 3, tá? Então, famílias inteiras estão sendo destruídas por causa da falta de acordo. Porque a pessoa ela prefere ter razão, tá? Do que ser feliz. Como assim, Pri? Um casal tá ali discutindo por uma besteira, por uma coisa simples. Ah, qual escola que o nosso filho vai estudar? Qual lugar, tá? E tem um outro livro que a gente leu no Clube do Livro, que é o Liturgia do Ordinário, que ela fala sobre essa questão da briga. Essa questão da briga, ela tá conectada com o nosso ego, com os nossos medos, com aquilo que é um ídolo no nosso coração. Então, às vezes você entra numa briga, o motivo real da briga não é aquele ali, é o seu ego. É que você não quer abrir mão de ter razão, você não quer liberar, tá? Então, Provérbios 17, 14, ele diz assim, tá? Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja um conflito. Então, as brigas que você tem dentro do seu lar, as confusões que estão acontecendo aí, elas são frutos do nosso ego, daquilo que a gente carrega no nosso coração. Se o seu coração é curado, se o seu coração é tratado, isso vai ser resolvido. E aí, tem gente que diz assim, mas é só uma discussãozinha, é só uma coisa pouca, é uma pequena rachadura. E se você não cuida disso, vai explodir e vai despejar uma represa. Todo mundo aqui com certeza já viu pelo menos um vídeo daquelas tragédias que eu vi aqui no Brasil de represas que se romperam. A água, gente, ela sai destruindo tudo. Ela derruba a casa de várias famílias, várias pessoas são destruídas, muitos sonhos são destruídos. Então, por exemplo, quando acontece um divórcio, não é só o sonho do pai e da mãe que é destruído. O coração dos filhos vai sendo destruído, arrastado junto. Por quê? Porque lá atrás, um dos cônjuges, pelo menos um, não decidiu agir com sabedoria. E aqui, gente, vale aquele ditado que a nossa mãe sempre dizia pra gente: quando um não quer, dois não brigam, tá? Então, a gente precisa aprender a ter sabedoria na hora da discussão, tá? A Bíblia diz lá, nesse mesmo versículo, a versão da Bíblia, a mensagem: o início de uma briga é como o vazamento de uma represa. Por isso, é sempre bom parar antes que se rompa de vez.
E olha só a pancada que ele dá na gente, lá em Provérbios 17, 19, tá? 17, versículo 19. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a sua própria ruína. Aqui ele está falando de duas coisas erradas. Pessoas que amam brigar, que se metem em confusão por onde passam, e pessoas que são orgulhosas, que não dão o braço a torcer. Não basta ela brigar. Na hora de pedir paz, né, refazer o caminho, ela fica lá e diz: enquanto o outro não vier, eu não vou dar o meu braço a torcer. Então, o simples fato de a gente entrar numa discussão já faz da gente uma pessoa derrotada. E se essa rachadura não for tratada logo, a represa se rompe e vai destruindo tudo pela frente. Presta atenção, escreve aí no seu caderninho. Deus chamou a mim e a você para nós sermos pacificadoras. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então Deus chamou você para construir, para reparar brechas. Como lá no livro de Neemias e no livro de Esdras eles falam: Senhor, é preciso alguém se colocar aqui na brecha pelo povo, nós vamos restaurar o muro. Deus chamou você para ser uma restauradora, ser uma pessoa que tapa os buracos. Não uma mulher que sai cavando abismo, tá? Olha só, a Bíblia diz que você pode, com a sua boca, a gente estudou sobre isso também já aqui no desafio, você pode colocar mais lenha na fogueira ou você pode trazer a paz, tá? Pri, como é que tu entende tudo isso? Como é que tu sabe de tudo isso? Porque eu já fui a famosa barraqueira e orgulhosa. Eu era aquela pessoa que eu não podia ver uma confusão, que eu ia lá, ia dar a minha opinião, ia falar mais, né? Me metia, porque tá magoando a minha amiga, porque tá isso, ia lá. Só que no defender os outros, eu me colocava em mais confusão. Deus chamou você para ser uma mulher sábia, uma solucionadora de problemas e não uma causadora de contendas. A gente falou sobre isso nos últimos dias, eu quero repetir aqui. Existem mulheres que aonde elas vão, elas levam a confusão. Aonde ela vai, tem um conflito. E a Bíblia diz que Deus detesta quem gera contenda, tá? Ai, Pri, mas eu não posso deixar passar em branco. Engraçado que Jesus passou todo o seu pecado, resolveu tudo sem te cobrar nada, sem colocar nada na sua cara. Mas você quer fazer diferente dele, tá? Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo mudar o nosso caráter. A contenda e a soberba pavimentam o caminho para a queda. Presta atenção. A confusão e o orgulho, eles estão construindo para você um destino de queda. Não, Pri, misericórdia, não fala isso não. Como é que tu tá falando um negócio desse para mim? Eu estou aqui para lhe alertar. Eu já fui uma pessoa da contenda e da soberba, de não aceitar crítica, de estar sempre certa, de nunca ouvir a voz do outro, de nunca dar o braço a torcer. E o que eu provei foi queda, foi problema, foi confusão. Confusão atrás de confusão. Então, muitas vezes, a gente está no meio de uma guerra, não é porque as questões externas estão interferindo na nossa vida, no nosso casamento, tá? São porque a guerra está dentro do nosso coração. Então, nós precisamos pedir misericórdia de Deus. E a Silvana falou um negócio aqui interessante. Eu me afastei de pessoas assim: ei, se você não é da confusão, mas você anda com pessoas que causam a confusão, aqueles hábitos que estão nela, ele vem para dentro da sua vida. Então, Deus chamou a mim e a você para nós sermos pacificadoras, tá? Tem pessoas que não apenas amam, se envolvem nas contendas, elas amam a confusão. Por onde essas pessoas passam, elas deixam um rastro de discórdia e marca. Gente, eu já vi uma mulher que aonde ela passava, ela destruía todas as amizades, tudo que ela construía. Ela tinha problema dentro do lar, tinha problema com a família do marido, porque era uma confusão. Aonde ela se envolvia, ela levava problema. Em qualquer grupo que ela entrasse, o grupo inteiro acabava, porque ela levava a contenda. Por quê? Porque a confusão, a dor, está dentro do coração. Então, a gente precisa parar de ser essa demolidora. Deus chamou a mim e a você para nós sermos edificadoras, tá? Pri, então tá, entendi que é um problema, né? Que se eu for barraqueira, se eu for focar no meu ego, vou levar problema para a minha vida. Como é que eu faço? Como é que eu faço, tá?
para ser uma pacificadora e não uma demolidora? Como é que eu faço? E, gente, se você até aqui viveu essa vida assim, tá? Tem jeito. Eu tive jeito, então você vai ter jeito também. Olha, pode perguntar pro meu marido, pra minha mentora, para as pessoas que me conheciam, né? De alguns anos atrás. Se eu estou tendo jeito... Ai, Pri, tu já tá perfeita, tu não causa confusão nenhuma. Depois você pergunta ao meu marido, que ele vai te responder a verdade, tá? Mas, se eu conseguir melhorar, qualquer pessoa consegue, gente, tá? E aí, como é que a gente faz para ser uma pacificadora? Olha só, Provérbios 17, versículo 27 e 28, lá vem, né, o autor de Provérbios largar a chinelada na gente, a chicotada. Olha só, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Ei, você é uma mulher controlada ou descontrolada? Você é uma pessoa que um alfinete que cai no chão, fora do lugar, você faz assim um estardalhaço? Ou você consegue manter o controle? Ai, Pri, eu acho que eu tô descontrolada. Então você tem que avaliar o que é que está ferido dentro do seu coração, que está fazendo com que as suas emoções, elas estejam aí essa tempestade, tá? Aí ele continua. Até o insensato, versículo 28, até o burro, o tolo, o doido, se passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, ele até parece inteligente. Eu vou ler esse mesmo versículo na versão da Bíblia a Mensagem. Vamos lá. Quem sabe muito fala pouco, quem é sensato sabe manter a calma. Pri, eu não consigo manter a calma, eu não sei fazer isso. Eu também não sabia. A mansidão, gente, a longanimidade, a benignidade, elas são fruto do seu relacionamento com Deus na sua vida, tá? Então, Pri, eu não consigo ter paz. Paz é uma das virtudes que o Espírito Santo desenvolve em nós. Então, se o Espírito Santo produz o fruto, como que eu vou acessar esse fruto? O fruto, gente, ele é produzido numa árvore. Para essa árvore dar fruto, ela precisa ser o quê? Saudável, tá? Então, se você não é uma árvore saudável, você não vai dar o fruto do Espírito. Qual é o fruto que você tem dado na sua vida? O fruto da carne, o fruto do seu ego, da sua vontade ou o fruto do Espírito Santo? Eita, Pri, eu acho que é o da carne. Como que eu faço para ter o fruto do Espírito Santo? Anota aí no seu caderninho, você vai ler Gálatas 5, capítulo todinho. Mas eu já vou te dar uma chave aqui. Ele diz que você precisa ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, tá? O que é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo? É você parar de fazer o que você quer, parar de fazer o que você acha, o que você sente, o que o seu coração manda você fazer, porque tudo isso vai te levar para o pecado, e você passar a obedecer a Deus. Pri, como é que eu obedeço a Deus? Bíblia, tá tudo aqui. Tá aqui em Provérbios, gente. Ele tá dizendo, ei, se você não dá conta de falar coisa boa, fecha a sua boca, tá? Então ele diz, quem sabe muito fala pouco, quem é sensato sabe manter a calma. Até mesmo os ignorantes se passam por sábios quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado se passa por inteligente. Se você não tem nada de bom para dizer, se as suas palavras elas não vão edificar, o que é que você faz? Enche a boca d'água. Entendeu? Você enche a sua boca com água e fica calada, tá? Então, Pri, como que eu faço pra ter paz do meu lar? Bora lá na prática. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Tô quase estourando tempo, mas vai dar tempo. Vamos lá, coisas práticas. Você já entendeu toda aqui a teoria, você já entendeu que a paz, ela faz parte do fruto do Espírito Santo na sua vida, que você precisa ter a sua vida dirigida, coordenada pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso? Primeiro, busque paz para o seu coração. Se o seu coração estiver em guerra, nada ao redor melhora. Pri, como que eu tenho paz no meu coração? Trazendo o príncipe da paz para a sua vida. Jesus, ele diz, ele é o príncipe da paz. Então, a única paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede os problemas que você tem na sua casa, a ansiedade, os boletos, as brigas externas, a paz que excede o seu marido que fica te cutucando, que fica provocando você para você se irar. Essa paz, ela só vem através de Jesus. Então, o primeiro ponto é, Jesus precisa estar no centro da sua vida.
Segundo, controle a sua língua. Dominar a si mesma é uma tarefa muito mais difícil do que dominar os outros. É muito fácil você sair apontando defeito, dando ordem para todo mundo. Mas eu quero ver é você ser corajosa, ser forte o suficiente para se segurar, para se dominar. E lá em Tiago, quando ele fala sobre a língua, a gente já estudou aqui sobre isso, ele diz que quem consegue dominar a língua refreia o seu corpo todo. Então, controle a sua língua. Ai, Pri, mas eu falo demais. Aprenda a falar menos e ouvir mais. Ai, Pri, mas quando eu vejo, eu já falei. Ande com uma garrafinha de água do seu lado para ir treinando e vai pedindo sabedoria a Deus, tá? Quando nós falamos sem pensar, nós nos mostramos tolas. Gente, a pessoa, quando ela é tola, ela se entrega de graça. Olha o que ele diz aqui. Se você ficar calada, ficar feito árvore, igual uma paisagem, né? Na hora da confusão, na hora do conflito, na hora que você não tem nada de bom para dizer, você ainda se passa por sábia. Olha, uma coisa que eu aprendi é que você precisa saber a hora de falar e a hora de calar. Né? Você precisa saber fazer as perguntas certas, falar da maneira certa. Nós precisamos ter sabedoria no nosso falar. Você precisa saber chegar nas pessoas, tá? Então, presta atenção. Não sabe o que falar, tá? Ficou na dúvida? Fecha a boca, tá? Então, muitas palavras significam muito pecado. Tem um versículo também que a gente já estudou aqui que fala sobre isso. Aonde existem muitas palavras, aonde existe muito exagero no falar, vai ter pecado. Terceira coisa, busque sabedoria para gerir as suas emoções. Pri, as minhas emoções estão fora de controle e você falou aqui que você também estava. O que te ajudou? Gente, para mim, o que funcionou foi relacionamento com Deus e Bíblia. Ler a Bíblia, entender a Bíblia, praticar a Bíblia. Por quê? Porque isso vai treinando o seu coração para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pri, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo continuar. Eu sou inconstante, tá? Ou então, Pri, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio e a minha cabeça parece que tá fechada, tá? Ou talvez você seja como eu já fui. Eu li a Bíblia tranquilamente, todo dia. Coisa linda. O planozinho de leitura da Bíblia todo pintado, uma coisa fofa. Eu entendia tudo que estava dizendo lá. Não tinha a menor dificuldade, né, de entender o que estava lá. Mas eu não colocava em prática. A minha vida, o meu coração, ele era um caos por causa da desobediência. Então, se você é essa mulher que tem essa dificuldade de conseguir se alimentar da palavra, você vem comigo para o mapa da fonte. Por quê? Lá tem um método para você aprender a ler a Bíblia com constância, entender o que ela te fala e colocar em prática. Gente, não existe outro caminho para você desenvolver paz, para você aprender a controlar suas emoções que não seja pela palavra de Deus. Ai, Pri, existem os psicólogos, eles são maravilhosos. Ai, Pri, existem cursos, existem ferramentas, todas essas coisas ajudam. Mas se espiritualmente a sua vida não estiver saudável, as outras áreas não vão ficar saudáveis. Palavra de quem já tentou e viu que não deu certo, tá? Então, não espere acontecer, não espere a rachadura estourar, né? A represa romper para você ir atrás da sabedoria, para você ir atrás de ter autocontrole. Eu, Pri, só me toquei que eu precisava mudar quando a minha casa já estava um caos, quando eu já tinha causado muitos problemas financeiros para o meu marido. Graças a Deus, que Deus me deu esse santo homem de Deus paciente comigo, para investir na minha vida, para me amar e para esperar, né? Para orar, clamar a Deus pela minha vida, tipo assim, botar mesmo a mão na minha cabeça, para eu voltar ao prumo, tá? Então não espere a represa romper. No meu caso, pela graça e pela misericórdia de Deus, não é porque eu sou boa, não. Mas é porque Deus foi fiel, deu tempo de restaurar, de refazer, deu tempo de reorganizar, tá? Mas existem casos, eu já vi casos, pessoas, casamentos que não deu tempo. A represa rompeu e aí já era tarde demais para buscar sabedoria. Não espere para começar a ler a Bíblia depois. Ai, Pri, eu vou esperar janeiro chegar para eu começar a estudar a Bíblia. Não faça isso. Eu já vi divórcio que aconteceu, gente, na noite de Natal.
Então, não espere, tá? Comece hoje. Pri, eu não sei, eu não consigo. Fala comigo que no que eu puder, eu vou te ajudar, tá bom? Então, busque sabedoria para gerir as suas emoções. E o último ponto. Ficou na dúvida? Fique em silêncio, fecha a boca e se passa por inteligente, tá? Então, a eloquência do silêncio é melhor que o barulho das palavras vazias. O segredo para você ter paz aí na sua casa começa com paz no seu coração. E a paz que excede todo o entendimento, a paz que vai guardar os seus sentimentos e as suas emoções, que fala lá no livro de Filipenses, ela vem através do seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é construído através do estudo e da prática da palavra de Deus. E também, tá? Da oração. Então, Pri, eu entendi e eu quero entrar no mapa da fonte. Como é que eu faço? Vem falar comigo no direct, tá? Tem outras coisas que eu gostaria de falar aqui com vocês sobre esse assunto, mas não vai dar tempo, mas eu prometo que eu vou organizar e vou mandar um e-mail para vocês. Então, fiquem ligados nos e-mails de vocês, que eu tô lá só compartilhando várias coisas. Isso mesmo, Ângela, a eloquência do silêncio é melhor que o barulho de palavras vazias, tá bom? Então, olha só, vamos fazer o nosso print de hoje. Hoje é sexta, tá? Segunda-feira a gente volta, mas fica ligada que eu vou estar sempre conversando com vocês. Pri, quero receber o seu e-mail, faz o cadastro no link da minha bio, tá bom? É muito importante que você faça lá o seu cadastro. Pri, eu já fiz e ainda assim eu não recebi. Olha se tá na caixa do spam ou fala comigo no direct para eu poder te ajudar, tá certo? Vamos lá fazer o nosso print de hoje. Eu vou até colocar o livro Ego Transformado. Gente, segunda-feira tem aula desse livro que vocês não têm noção, tá? Ainda dá tempo de você entrar no mapa da fonte e eu liberar para você estar comigo na aula de Ego Transformado, que vai ser segunda. Importante, vai ser o Natal das nossas alunas todas. Nós vamos estar lá todas reunidas, celebrando esse ano que nós passamos juntas, tá bom? Bora fazer o nosso print. Eu vou botar aqui o livro do Ego para vocês lembrarem, tá bom? Bora! Printaram, tá? Então, gente, é isso. A gente vai continuar no nosso desafio da sabedoria. Semana que vem tem live, normalmente eu aqui com vocês, tá bom? Ficou com dúvida no mapa da fonte? Quer ser minha aluna do mapa? Quer ser minha aluna do clube do livro? Pri, quero começar a estudar a Bíblia hoje. Não vou adiar mais para buscar a sabedoria. Fala comigo no direct que eu vou te organizar, te ajudar em tudo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana e até segunda ou até daqui a pouco lá no seu e-mail, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.